Um asteroide com 112 quilômetros de largura chamado Matilde está se aproximando da Terra, e todos os governos do mundo enviam uma espaçonave para tentar destruí-lo. Infelizmente, a espaçonave explode assim que entra no campo de asteroides, o que significa que a humanidade está condenada. Em 3 semanas, o asteroide atingirá a Terra, e toda a vida chegará ao fim. O casal Dodge e Linda ouvem a notícia pelo rádio do carro, mas Dodge não reage, apenas comenta que perderam a saída da estrada. Linda não suporta mais a atitude dele e o abandona de vez. A partir disso, pessoas de todo o mundo começam a fazer planos para o fim do mundo, especialmente para realizar itens de suas listas de desejos. Placas aparecem nas ruas oferecendo serviços como encontros ousados, busca de amigos para passar o fim juntos e até mercenários que se oferecem para matar aqueles que não têm forças para chegar ao último dia. No entanto, Dodge não tem nada significativo em sua vida, então continua sua rotina monótona. Com 21 dias restantes, Dodge ainda vai à academia, que está praticamente vazia. Na TV, ele assiste a uma atualização do noticiário informando que todos os serviços de celular estão fora do ar e que água e energia elétrica acabarão em breve. Depois, Dodge dirige até o trabalho e enfrenta um trânsito pior do que o normal, pois todos estão tentando fugir da cidade para algum lugar mais agradável. No escritório, Dodge percebe que poucos colegas de trabalho apareceram. Ele continua atendendo chamadas de clientes que perguntam se há seguros para catástrofes globais e participa de reuniões que anunciam promoções para todos os que ainda estão trabalhando, devido à ausência de tantos funcionários. No entanto, ninguém do pequeno grupo aceita as promoções. Ao chegar em casa, Dodge verifica sua caixa de correio, mas está vazia como sempre. Ele também nota sua vizinha Penny saindo correndo de seu apartamento depois de terminar com o namorado Owen, que grita com ela. Então, Dodge entra em seu apartamento e encontra sua faxineira semanal, Elsa. Dodge tenta dizer a ela que não é necessário voltar por causa da situação atual, mas Elsa fica chateada, achando que ele está a demitindo. Ele volta atrás, e ela se despede prometendo voltar na semana seguinte. Dodge então bebe xarope para tosse e assiste à TV, onde fica sabendo que o último voo comercial já decolou e que as companhias aéreas não estão mais operando. Pessoas com aviões particulares ainda podem voar, mas especialistas não recomendam por causa dos riscos. Antes de ir para a cama, Dodge encontra uma aranha no banheiro e se prepara para matá-la, mas, no final, decide deixá-la viver. Aquela noite, a aranha anda por todo o seu rosto. Na manhã seguinte, Dodge acorda com várias picadas de aranha no rosto. Ao chegar no trabalho, o corpo de um colega que acabou de se suicidar cai em cima de seu carro, deixando-o abalado. Uma semana se passa e, com apenas 14 dias restantes, Dodge vai a uma festa de fim do mundo organizada por sua amiga Diane. Ela tem um filho adolescente que insulta os pais antes de sair, e eles apenas o insultam de volta, sem se importar mais. O marido dela finalmente tira seus cigarros muito exclusivos e promete compartilhar um com Dodge, enquanto Diane comenta que não está surpresa por Linda tê-lo deixado, pois ela nunca foi feliz com ele. Isso deixa Dodge em choque, pois ele honestamente nunca percebeu. Diane insiste em arranjar alguém para Dodge, dizendo que ele não deveria morrer sozinho. Quando Dodge recusa, o marido dela aponta que ele não morrerá sozinho, pois o mundo inteiro está morrendo junto. Quando a festa começa, Diane ainda apresenta Dodge a Karen, que está usando todas as roupas elegantes que raramente teve a oportunidade de vestir. Ela tenta conversar com Dodge, mas a interação é muito constrangedora e ele não sabe o que dizer. Durante o jantar, as pessoas compartilham seus planos para os últimos dias, como visitar a família ou realizar itens de suas listas de desejos. Karen diz que quer passar esses dias com alguém especial enquanto lança olhares sugestivos para Dodge. Depois do jantar, a festa realmente começa e fica tão selvagem que até deixam as crianças beberem. Karen dança enquanto continua flertando com Dodge, que tenta ao máximo ignorá-la. Um amigo comenta com Dodge que, por causa do fim iminente, as mulheres não têm mais padrões e todos os homens têm chance, não importa o quão feios sejam. Ele revela que esteve com várias mulheres na última semana e sugere que ele e Dodge se unam para fazer um sanduíche com Karen, mas Dodge recusa. Logo, os fogos de artifício e substâncias ilícitas entram em cena, e Dodge não aguenta mais, então ele se esconde no banheiro. Diane vai verificar como ele está e o surpreende tentando beijá-lo. Dodge imediatamente a rejeita e a lembra de que ela é casada, mas Diane explica que ninguém mais se importa com isso. Cansado, Dodge decide ir para casa mais cedo e refletir sobre sua vida antiga. Enquanto olha uma foto de Olivia, sua namorada do colégio, ele começa a tocar gaita, mas para ouvir uma mulher chorando na escada de incêndio. Dodge vai verificar e descobre que é Penny, que o abraça imediatamente enquanto chora descontroladamente. Ela perdeu o último voo para o Reino Unido e agora não poderá estar com sua família no fim. Com pena, Dodge a convida para entrar e compartilha seu xarope para tosse misturado com vodka. Em troca, Penny oferece um pouco de maconha, mas Dodge recusa. Penny explica que fumar é a única coisa que a ajuda tanto a dormir quanto a acordar, porque sofre de hipersonia, o que significa que ela consegue dormir até mesmo durante o apocalipse.
Os dois assistem TV juntos e acabam adormecendo no sofá. No dia seguinte, Penny continua dormindo, não importa o quão alto o volume da TV esteja ou mesmo com Elsa passando o aspirador ao lado dela. Dodge belisca o nariz de Penny, mas ela não reage, então ele começa a tocar a gaita. Isso finalmente a acorda, e ela anuncia que está pronta para voltar ao apartamento. Eles descem e Penny traz uma pilha de correspondências para Dodge, explicando que o carteiro sempre enviava as coisas dele para a caixa postal dela por engano. Isso acontece há anos, e ela guardava tudo, mas nunca o via para devolver. A única pessoa que ela conhecia era Linda, que Penny achava que era apenas colega de quarto de Dodge, porque sempre a via feliz com um namorado. Dodge fica chocado ao perceber que Linda o estava traindo. Ele volta para o apartamento e destrói furiosamente todas as coisas de Linda, sentindo-se um completo idiota. Em seguida, ele compra uma garrafa de líquido azul e vai ao parque, onde vê um casal de adolescentes se beijando e grita para assustá-los antes de beber até desmaiar. Seu plano de tirar a própria vida falha, e ele acorda perfeitamente bem na manhã seguinte, apenas para encontrar um cachorro abandonado amarrado a ele com uma nota dizendo desculpe. Com apenas 12 dias restantes, Dodge pega o cachorro e começa a voltar para casa. Enquanto caminha pela cidade, percebe que as pessoas finalmente ficaram violentas, com brigas, incêndios e saques por todos os lados. Mais tarde, em seu apartamento, Dodge alimenta o cachorro e assiste às notícias, descobrindo que há tumultos em várias áreas. Ele também começa a revisar sua correspondência antiga e fica chocado ao encontrar uma carta de Olivia enviada meses atrás. Na carta, Olivia explica que nunca parou de pensar nele e queria saber como ele estava, mas também diz para ele não procurá-la, pois é tarde demais para os dois. Sua última linha diz que Dodge foi o amor da vida dela. De repente, um tijolo quebra sua janela, e os alarmes do prédio disparam enquanto os tumultos se aproximam. Pessoas violentas já estão no corredor, então Dodge pega o cachorro, a gaita e a carta antes de sair pela escada de incêndio. Ele vai até o apartamento de Penny e encontra Owen, que acha que Penny está o traindo com Dodge e dá um soco na parede, quebrando a mão. Dodge o ignora e vai acordar Penny, mas Owen começa a discutir com ela imediatamente. Quando Dodge finalmente menciona os tumultos, Penny para pegar o máximo de discos de sua coleção. Então, o trio sai correndo do prédio, e Penny se oferece para dirigir, mas esqueceu onde deixou o carro. Nesse momento, algumas pessoas começam a atirar, e Owen usa Penny como escudo para se proteger. Quando finalmente encontram o carro, Penny tem dificuldade em sair porque não é muito boa em estacionar. Owen sai do carro para guiá-la, mas continua insultando-a, deixando claro porque ela terminou com ele. Cansado de lidar com as brigas do casal, Dodge diz a Penny que conhece alguém com um avião e que apresentará essa pessoa a ela se ela o tirar dali. Motivada, Penny finalmente tira o carro e dirige para longe, deixando Owen para trás. Infelizmente, no dia seguinte, eles ficam sem gasolina porque Penny não abasteceu o carro. Enquanto caminham pela estrada, Penny tenta manter uma atitude positiva, fazendo Dodge finalmente perder a paciência. Ele diz que ela arruinou sua vida, pois não recebeu a carta de Olivia a tempo, e quem sabe onde ela pode estar agora. Sentindo-se incrivelmente culpada, Penny promete reunir Dodge com o amor perdido dele. Então, Penny começa a pedir carona, e um homem chamado Glenn concorda em levá-los. Durante a viagem, Penny pede para Glenn contar sua história de vida, e ele começa desde a infância de seu pai. Dodge odeia cada segundo disso, especialmente quando Glenn confessa que o médico lhe disse que ele só tinha 6 semanas de vida, justo antes do anúncio do fim do mundo. Glenn perdeu o amor de sua vida há alguns anos e, após saber sobre o fim, começou a considerar se matar, mas isso não o levaria para o céu. O tom de Glenn deixa Dodge muito suspeito, especialmente quando ele percebe equipamentos de escavação na parte de trás do caminhão. Eventualmente, Glenn para o caminhão e diz que vai se aliviar, convidando Dodge para ir junto. Fico mais desconfiado. Dodge recusa, e assim que Glenn sai, ele conta a Penny que podem estar viajando com um psicopata. Penny não leva a sério e sai do caminhão para passear com o cachorro, que também precisa fazer xixi. Então, Glenn volta e pede a Dodge para deixar a máscara cair, dizendo que o rosto vazio de Dodge prova que ele é um assassino. Dodge nega essa teoria, e Glenn pede desculpas pelo mal-entendido, explicando que contratou um mercenário para acabar com sua vida. Enquanto ri, Glenn é de repente baleado, e Dodge vê o mercenário indo embora. Após isso, Dodge e Penny enterram o corpo de Glenn com seus próprios equipamentos e saem no caminhão dele. Eventualmente, eles encontram um restaurante chamado Friends's na estrada e decidem parar para beber. O garçom os recebe com abraços e confessa que todos os funcionários estavam fumando, então agora estão inventando receitas malucas. Penny e Dodge pedem os pratos clássicos, também comprando comida para o cachorro, e Penny até entra na linha do conga. Enquanto comem, eles compartilham mais sobre suas vidas antigas, mas são repentinamente interrompidos por uma surpresa. Penny contou aos garçons que era aniversário de Dodge, então eles trazem um pequeno bolo e cantam uma música. De repente, uma garçonete beija ambos, e logo a festa começa a ficar mais ousada, então a dupla pega o cachorro e vai embora.
No caminhão, eles percebem uma certa tensão entre eles e acabam fazendo sexo juntos. Mais tarde, Dodge se sente culpado, pois a diferença de idade faz com que ele sinta que aproveitou da situação, mas Penny lembra que ela é uma adulta que fez uma escolha. De repente, eles ouvem sirenes e ficam chocados ao ver um policial tentando pará-los. Penny quer continuar dirigindo porque a lei não importa mais, mas Dodge não quer problemas e a força a parar. Como ela está fumando, Dodge pega o cigarro dela e o esconde na boca, apenas para acidentalmente inalar a fumaça. O policial se aproxima e lista todas as infrações que estão cometendo, e Penny aponta que é inútil. No entanto, o policial não se importa e os prende assim mesmo. Na cadeia, a dupla encontra um cara que foi preso por perturbar a paz com seu cartaz "O fim está aqui". Penny tem um colapso porque está falhando na promessa que fez, então Dodge a abraça pelas barras e explica que ela não arruinou sua vida, porque ele já fez isso consigo mesmo há muito tempo. Quando o cigarro finalmente começa a fazer efeito, Dodge admite que não tem família. Sua mãe morreu de uma doença terrível e seu pai os abandonou. Então, ele toca a gaita até que ambos adormecem. Na manhã seguinte, um novo policial chega para assumir o turno e imediatamente liberta todos. Infelizmente, ele não pode devolver o caminhão porque foi rebocado, mas oferece uma carona. Penny lembra que um ex-namorado mora por perto, então o policial os leva até lá. Dodge imediatamente sente ciúmes ao conhecer Sec, um ex-militar com um ótimo corpo e seu próprio abrigo antibomba, lotado de outros amigos militares. Ele ainda está obviamente apaixonado por Penny e oferece a ela seu telefone via satélite para que ela finalmente possa ligar para sua família. Penny chora ao finalmente ouvir a voz de seus pais e irmãos, e até consegue ouvir sua sobrinha bebê pela primeira vez. Enquanto ela está emocionada, Sec diz a Dodge que apenas Penny pode ficar no abrigo, não ele. Depois, Penny pede a Sec para emprestar um carro, recusando-se a ficar. Sec concorda, mas diz a Penny para devolvê-lo depois de cumprir sua promessa para Dodge. A dupla continua a fortalecer sua amizade durante a viagem e, eventualmente, chega à casa da infância de Olivia, mas ninguém atende a porta. Penny quebra a janela para abrir a porta e eles encontram muita comida na geladeira, então concordam em passar a noite lá. Dodge encontra um toca-discos e Penny ouve seus discos antigos enquanto cozinha. Quando Dodge acorda de uma soneca, ele compartilha o jantar com Penny e o cachorro, e Penny lhe conta mais sobre sua família, incluindo o amor pelos discos que ela herdou de seu pai. Depois, Penny checa uma gaveta e encontra uma carta de Olivia para seus pais, com o endereço de retorno. Dodge fica animado e eles concordam em ir até lá no dia seguinte. Naquela noite, Dodge descobre que Olivia escreveu o nome dele na cama de sua infância, e Penny sorri ao ver fotos antigas de Dodge de um álbum de recordações. Na manhã seguinte, eles vão até o endereço do envelope e Dodge diz a Penny para esperar no carro. Ele vai até a casa, mas volta alguns segundos depois e sai dirigindo. Penny fica confusa, e Dodge explica que não bateu a porta, apenas deixou uma carta. Uma discussão começa quando Penny exige saber o que mudou, fazendo Dodge quase bater contra uma fila de pessoas. A dupla sai do carro e segue a fila até a praia local, onde as pessoas estão sendo batizadas. Achando a cena bem doce, Dodge e Penny se beijam e se juntam às pessoas na praia, passando o dia em um piquenique agradável e fazendo amizade com todos. O cachorro também se diverte com os moradores locais. Dodge tenta ensinar Penny a tocar gaita, e ela descobre que foi um presente de seu pai. Então, a dupla continua viajando e chega a uma casa no campo. O homem com o avião é Frank, que é o pai de Dodge. Penny lhes dá um pouco de privacidade, e Frank tenta se desculpar com Dodge, que explica que isso não importa mais, pois o fim está próximo. No entanto, Frank ainda tenta ser gentil, e os três têm um belo jantar juntos, a ponto de pai e filho tocarem gaita juntos. Quando Penny adormece, Dodge a carrega até o avião e diz a ela que ela é o amor da sua vida, antes que Frank voe para o Reino Unido. Depois disso, Dodge volta para casa com o cachorro. Ele encontra uma carta de Karen e Elsa limpando seu apartamento, então finalmente perde a paciência e diz a ela para passar os últimos dias com a família. Elsa fica magoada, pois a considera uma amiga para passar o tempo, e Dodge se arrepende e diz a ela para voltar na próxima semana como de costume, embora não haja mais uma próxima semana. Algum tempo depois, Dodge assiste à última transmissão de TV, durante a qual o apresentador anuncia que os cálculos estavam errados e o asteroide chegará em 16 horas. O apresentador também faz um discurso de despedida emocionado, e o sinal é finalmente cortado. Sentindo-se triste, Dodge vai até o apartamento de Penny e começa a ouvir seus discos, lembrando tudo que ela lhe ensinou sobre eles. Ele deita no chão e espera pelo fim, ouvindo música até a energia acabar. De repente, o cachorro começa a latir e Dodge fica chocado ao descobrir que Penny voltou. Ela admite que acordou durante o voo e fez Frank levá-la de volta. Após um abraço, eles se deitam juntos na cama e confessam seus sentimentos um pelo outro. Para manter Penny acordada e distraída das explosões que acontecem nas proximidades, Dodge continua conversando com ela e fazendo perguntas sobre sua vida antiga. O casal se olha nos olhos enquanto o asteroide atinge a Terra, destruindo tudo.